João não, mamãe, João não, mamãe, João não, mamãe, João não. Oi, eu sou Henrique Lima e seja bem-vindo ao canal Fio da Meada. Hoje nós vamos tentar entender o porquê que a gente não entende o nativo falando. É super normal quando a gente está aprendendo inglês, chegar a um determinado momento que a gente consegue entender praticamente tudo que a professora está falando. Mas quando essa fala passa para o nativo, aí bate aquele desespero porque a gente não consegue entender praticamente nada que aquela pessoa está falando. E por que isso acontece? O problema está comigo? O problema está com você? O problema está com o nativo que está falando? Hoje eu vou tentar falar algumas coisas a respeito disso. É meio chato quando a gente consegue entender claramente o inglês que a nossa professora, o nosso amigo, o nosso colega está falando, mas quando essa situação passa para o nativo, a gente não consegue entender. Primeiro, pesquisando, eu encontrei que o inglês é uma língua bastante engraçada. Os nativos, eles falam loucamente, eles não têm uma forma certa, só aquela forma de falar. O inglês ele tem várias formas de se falar, mas várias formas assim, né? Não é que existe várias formas, existe uma forma. Não, pera... esquece. O nativo, eles têm formas diferentes de se falar. Assim como o brasileiro, em suas regiões, eles têm as formas de se falar, os sotaques. Os americanos e os falantes da língua inglesa também têm essas particularidades. E um dos porquês que a gente consegue entender claramente o que os professores estão falando é porque eles têm experiência no ensino e conseguem falar devagar e pausadamente, e dessa forma a gente consegue entender tudo que ele está falando. Mas os nativos, eles não são nossos professores, eles têm que falar da forma normal que eles sempre conversam. E é por isso que a gente não consegue entender. Eles falam de forma natural e claramente mais rápidos que os professores, e a gente não consegue entender por isso. Os nativos, eles contraem as palavras, usam phrasal verbs, eles contraem o máximo, eles simplificam o máximo quando eles estão falando. Como por exemplo, what are you doing? Seu professor com certeza vai falar what are you doing? Cada palavra pausadamente para você conseguir entender. Mas o nativo, ele vai querer simplificar aquilo. Ele vai falar como por exemplo, what you doing? What's up? Então, contrair as frases, as palavras é bem normal para eles, e eu acho que isso não vai mudar tão cedo. Quer dizer, não vai mudar. As gerações também usam formas diferentes de se comunicar. Um jovem, eles usam mais slangs, gírias, essas coisas. Já um homem mais velho, ele não vai usar, ele não vai falar da mesma forma que um jovem americano conversa. E esse é um dos motivos que a gente também não consegue entender o inglês do nativo. Ainda, mas a gente vai conseguir sim. Outro motivo é o inglês que a gente aprende na sala de aula. O inglês que a gente aprende na sala de aula, ele é muito engessado, não é o mesmo inglês falado com o nativo, ou com gírias, com descontrações. O inglês da sala de aula, ele é muito particular e provavelmente nunca, mas nunca mesmo, você vai ouvir um nativo falando igual você aprende na sala de aula. Como fazer para entender o inglês do nativo, né? Essa é a pergunta que não quer calar. Abra sua mente quando você for falar o inglês, porque provavelmente o inglês que você falar com o nativo não vai ser o mesmo inglês que você estuda na sala de aula. Então procure entender e ouvir bastante o nativo falando. Estude bastante, ouça ele bastante, que dessa forma você vai chegar a entender ele sim. Basta prática. É isso. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se você já consegue entender o nativo falando, e se você não consegue, o que é que você faz para tentar entender o nativo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva clicando aqui, dê um joinha nesse vídeo, compartilhe com seus amigos para que nossa rede possa crescer cada vez mais e eu possa trazer cada vez mais vídeos com qualidade. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Minhas redes sociais estão aqui na descrição, então vai lá me stalkear. É isso, fui!